Aê, boa tarde pessoal, boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou falar um pouco sobre qual é o verdadeiro preço das moedinhas infinitas, né? Uma breve introdução sobre a alteração em aplicativos Android. Mais perto? Beleza, pode passar. Bom, quem sou eu? Sou Gustavo Vilela, mais conhecido como Ruiz GVB. Sou analista de segurança de software no CID. Sou maratonista também, CTF Player. Esse aqui eu fui intitulado pela minha mãe, quebrador de coisas desde pequeno. Pode passar. Bom, para a gente parear o conhecimento, antes de falar da alteração em si, eu vou dar uma breve introdução sobre como o aplicativo funciona, como os arquivos deles funcionam, o que cada um compõe, né? A composição, a estrutura do aplicativo, depois partir para a análise da decompilação e a modificação em si. Deixa eu passar. Então, falar um pouco sobre as activities, as intents, os broadcaster services, os services e os content providers. As activities nada mais são do que as telas do aplicativo. É como se fosse uma página web mesmo. Então, assim que você clicar para abrir o aplicativo, ele vai abrir uma activity para você, que é nada mais nada menos do que a tela que você vai interagir ali. As intents são as responsáveis por fazer essa ponte entre as activities, ou services entre si, né? Funciona como se fosse um envelope mesmo. E aí você tem as intents explícitas e as implícitas. As explícitas, você vai dizer diretamente para onde que ela vai. Então, se você colocar, por exemplo, uma próxima activity e você clicar em um botão para clicar para ir para a próxima, você vai definir a activity que esse botão vai chamar, né? No caso das implícitas, você vai direcionar a ação que você quer, basicamente, e o System Services, que é o framework que a gente fala, vai se titular de enviar. Então, por exemplo, eu quero tirar uma foto, mas você tem diversos aplicativos de câmera no seu celular. Então, ele vai abrir lá o pop-up para você poder selecionar o aplicativo que você quiser. Ou se você quiser fazer uma chamada telefônica, por exemplo. Os services nada mais são dos que os serviços em segundo plano. Eles basicamente não têm uma interface, mas eles vão estar ali em segundo plano atualizando algumas coisas que a gente não vê. Então, por exemplo, você quis enviar um e-mail e saiu do aplicativo, esse e-mail vai ser enviado, ou os banners de comida que você recebe. Os broadcast servers, que eu pulei um pouquinho, né? Se a placa, brilho e tudo mais. Os content providers são os provedores de conteúdo. Eles vão ser os responsáveis por a gente a sua base de dados. Então, ali na frente, se você quer usar uma base de dados SD card, interna, externa, na nuvem, aí vai. Pode passar. Aí. Aí. Falando um pouco sobre as activities, esse é o ciclo de vida dela, né? Então, aqui é quando a gente basicamente vai clicar, ele vai iniciar o onCreate, um start. Aqui, como ele já está falando, a gente vai poder visualizar a UI ali. O home zoom ele já vai estar visível também. E o pause e o stop é quando a gente fecha o aplicativo lá. E aí, finalmente, ele é destruído, né? Chama onDestroy. OnCreate e onDestroy é chamado apenas uma vez. Pode passar. É essencial a gente saber dessa parte para a gente poder depois aplicar na modificação, né? Sobre a estrutura do aplicativo em si, ele é um ponto .rar. Então, se você renomear o ponto .apk para um ponto .rar, você vai ter basicamente isso aqui que eu coloquei aqui, né? O código do APK, os recursos, os arquivos, os certificados e o Android Manifest, que é o arquivo de manifesto. Pode passar.
Aí. Aqui está uma imagem, se você pegar um arquivo .apk, renomear ele e descompactar, o Android Manifest, os assets, as libs e o REST, que basicamente são coisas ligadas à interface, a lib de bibliotecas que o aplicativo usa, e o class.dex, que é o código compilado. Algumas outras coisas ali. Pode passar. Bom, sobre a modificação em si, eu utilizei o Poe como base. É um aplicativo que foi muito famoso. Hoje em dia nem tá tão famoso. Mas basicamente é um bichinho virtual que você vai criar ali. Você vai conseguir subir o nível dele conforme você vai cuidando dele. Você tem as moedas também para você poder comprar roupas, comida, atualizar a parte do quarto, da sala, da cozinha em si. Pode passar. Aqui, já falando da decompilação, eu usei o APK-Tool já para decompilar o APK, para a gente poder ver o código nativo dele, ter uma base, né? Vai vir o Smile, já para a gente poder dar uma analisada ali para poder entender melhor sobre como o aplicativo funciona. Pode passar. Aqui, o que é o Smile? Não sei se vocês já sabem, mas já ouvi falar de Assembly também. É uma linguagem de baixo nível. O Smile também é assim. E basicamente a gente pode falar que é a mesma coisa, né? Porque o Smile é o Assembly do DEX, que é o código já preparado para a máquina virtual do Android. O que confunde bastante é que em Assembly a gente tem o Assembler, que é o decompilador, o compilador na verdade, né? E o Assembly, que é a linguagem. Aqui o Smile é a linguagem e o compilador também é Smile. E o decompilador chama Backsmile. Mas pode passar. Primeiro de tudo, a gente vai ter que pegar a main activity daquele aplicativo. Então, para a gente poder pegar onde ele inicia, né, onde dá o onCreate dele, a gente vai ter que saber a classe principal, né, a main activity. No caso dele, era o meeple.app.app, com A maiúsculo. Pode passar. Aqui, utilizando o JAX, dentro do AppView, eu consegui enxergar que ele estava adicionando, né, uma imagem da moeda para dentro dessa classe, não create. E aí eu falei, poxa, interessante, né? Aqui deve estar o pote de ouro. Pode passar. E aí, analisando melhor, indo pela interface, essa é a imagem que ele chama lá, que é o CoinADD. E embaixo, ele já appendou, né? Colocou um inteiro ali. Então tá, ele está chamando uma imagem e colocando um inteiro embaixo. Então, basicamente, você já consegue ter uma noção. Pode passar. Aqui, indo dentro de AppView, você pesquisando pelo append lá, você consegue ver que ele está appendando um inteiro com essa string builder, que já é um método que já faz isso, né? Que você pega e concatena coisas. E o i é de inteiro. Se a gente for ver na linguagem do Smile, o i está relacionado a um int, né? E aqui no const string, ele está chamando um ponteiro v2 e concatenando com uma string vazia. Pode passar. E aí, no caso, eu achei b0 e h chamando ambos um inteiro. Então, o que eu fiz? Tá, já que ele está concatenando uma string e um inteiro, eu primeiro vou tentar colocar uma string para ver se ele aparece no app para mim. Então, em H eu coloquei deu bom e em B0 eu coloquei deu bom com 2 Os. Aí pode passar. Alterei o aplicativo, mas só de eu compilar de novo e passar para o Android, ele não vai aceitar. Porque todo aplicativo Android ele precisa ser assinado. Então, esse basicamente é o processo. A gente vai utilizar o APK-Tool também, com B de build, para poder compilar de novo, a minha pasta e o aplicativo destino que eu quero o nome, né? Criei o certificado ali também, basicamente de qualquer jeito, para poder assinar o aplicativo e funcionar no device, né? Então, se a gente for ver o aplicativo instalado, a gente vai conseguir ver que o deu bom com 2 Os apareceu
nas moedas e o deu bom com um O apareceu no nível. Pode passar. E aí tá. Aí eu fiquei encucado com isso, porque ele estava chamando o V2, só que diretamente ele não conseguia me dar o valor. Então, a ideia foi o seguinte, tá? Se eu não consigo utilizar nenhuma dessas outras variáveis, eu vou criar uma nova minha. Então, dentro do método B0, lá em meeple, app, no a.smile, ele está chamando duas variáveis, no caso, né? V0 e V1, que no caso são duas. E aí eu alterei o de 2 para 3 e coloquei um valor, que é o valor máximo para um int 32, né? Que é esse número grande aqui. Retornei V2, pode passar mesmo. E aí no H tinha uma variável, e aí no caso eu retornei duas, né? E aí coloquei o valor de C8 em hexadecimal, esse valor é 200, e retornei o V2 também. Aí fiz toda a parte de compilação de novo, assinei o app e consegui ver que eu tinha moedas infinitas agora e o meu nível era 200. Já consegui alterar. Aí na parte da modificação, aqui vai começar a parte legal também. Como a gente já entendeu como o aplicativo funciona, onde estão as moedas dele, como a gente pode modificar, aí eu parti para colocar uma shell reversa nele, ou seja, uma conexão maliciosa que quando a pessoa instalasse aquele aplicativo, eu recebesse uma shell ali, né? Uma conexão com aquele device, com aquele aparelho, para poder explorar da forma que eu quiser. Aqui eu peguei o meu IP e basicamente aqui com o MS Venom também, que é uma suíte do Metaxploit, eu coloquei o payload reverse TCP com o meu IP interno, a porta e o aplicativo alvo. No caso, se eu enviasse esse aplicativo já direto para a vítima, ele já iria funcionar. Mas é um aplicativo que vai fazer a conexão reversa para mim, só que ele não vai ter nenhuma interface ali para o usuário. Então, basicamente, se ele instalasse esse aplicativo malicioso, ele logo ia desconfiar, ia desinstalar o aplicativo, os services que ia ter, a conexão que ia ter, ia cair, e todo o esforço que eu tive seria perdido, né? Então, com esse comando aqui de baixo, eu criei o meu APK malicioso, pode passar, para poder depois, posteriormente, juntar. Aqui, como eu decompilei o poll também, eu vou decompilar o evilpoll.apk, já para ver as classes dele também. Pode passar. Aqui são todas as permissões que o APK malicioso tem, são as permissões que a gente vai precisar para poder ver com cada um dos comandos. Então, por exemplo, eu vou ter a permissão de fazer uma ligação, de ler os contatos, de escrever nos contatos, enviar SMS de internet, que é legal também, que é a principal, acessar os Wi-Fi dele e por aí vai. Aqui eu tenho que também copiar o intent filter daquele aplicativo malicioso, para ele poder pegar e iniciar todo o processo do Metaxploit. Eu vi o Browsable e o Default. Deixa eu passar. Aqui, como a gente copiou lá do app do Metaxploit com a classe R, ele meio que vai deixar o caminho encurtado. Então, aqui a gente tem que adicionar o caminho inteiro dele, que é o com.metaxploit.stage, que é de onde ele vai buscar. No caso, antes só estava o main broadcast receiver. Pode passar. Aqui, do mainActivity.smile do aplicativo malicioso, eu vou copiar essa linha, que basicamente ela é responsável por iniciar o service das ações maliciosas. Pode passar. Aqui, lembra que a gente pegou o meeple.app, que era a classe principal? Aqui a gente vai ter que achar ela também
na OnCreate, que é onde o aplicativo se inicia em si, e vai conseguir iniciar a ação maliciosa assim que a pessoa abrir o aplicativo. Aqui eu buildei o aplicativo de novo, que era o poll novo com o outro poll, juntando as duas as alterações do aplicativo malicioso com o aplicativo do poll. Pode passar. Aqui são os comandos que eu usei para escutar se a pessoa se conectar, se ela instalou o aplicativo, no caso, né? Para poder... Volta uma, para poder explorar o device dela. Com a DB, eu instalei o aplicativo no meu device virtual, e ele está com o Shell Align aqui porque eu tive que usar o Zip Align, que basicamente você tem que... Se você não está usando o Android Studio, você deixa o APK alinhado já para otimizar algumas coisas da RAM. E pode passar. Aqui já é o acesso que a gente teve. Então, quando a pessoa instalou o aplicativo, quando ela clicou no ícone, ele já vai abrir aqui, vai dar as boas-vindas para ele. Como eu já estou escutando ali, deu exploit. Assim que eu estava escutando e ela abriu o aplicativo, eu já consegui listar o diretório dela, né? Onde ele está instalado. Aqui no começo deu um errinho porque eu coloquei 182, mas era 192. E aqui, basicamente, eu já tenho acesso ao celular. Então, qualquer comando ali da suíte do Metaxploit, eu vou conseguir explorar. Aqui são outros comandos, então, Machine ID da minha máquina, do aplicativo, do dispositivo virtual, na verdade, né? Se eu quisesse tirar um screenshot também, ele salva para mim. E um ataque bastante legal aqui também é que se você tem uma vítima direcionada ou se você já pegou algum dado a mais dessa vítima, como, por exemplo, o número dela, você consegue ler os SMS. Então, se você tá com a shell reversa no celular dela, conseguir enviar a autenticação do WhatsApp para o número dela, depois conseguir ler esse SMS, você vai ter o código ali para você poder pegar o WhatsApp dela e logar no lugar que você quiser. Esse é um dos ataques, né? Você pode abrir a câmera dela, que mais? Tirar os screenshots, ler os contatos, dumpar os contatos. São várias as possibilidades aqui, né? E é isso aí. Essa foi minha palestra. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. É isso aí. Dúvidas? Boa. Isso aí.